o poder da oração. Você acha que a oração tem poder? Sim? Alguém aqui já teve alguma oração respondida? Pastor, eu já orei e deu certo. Quem é testemunho que a oração tem poder, que funciona? Eu sou resultado de oração. Eu acho que para você estar aqui nessa noite, muitas orações foram feitas. Sim ou não? Muitas orações é que nos trazem aqui para a nossa igreja, para a presença de Deus. Quero que você abra comigo a palavra em Atos capítulo 12. Hoje vamos ver o poder da oração. Atos capítulo 12 é o momento da igreja onde aqueles primeiros discípulos de Jesus estavam sendo perseguidos. Em Atos 7 já tinham começado as primeiras perseguições com morte, com execuções. O que aconteceu nessa semana na vida de Charlie Kirk lá dos Estados Unidos já acontece na igreja há muito tempo. Cristãos sendo executados por causa da sua fé. Cristãos sendo massacrados por causa da palavra, que tanto incomoda o sistema desse mundo. E Estevão foi o primeiro mártir da igreja em Atos 7. Mas aqui os apóstolos, eles começaram a pregar cada vez mais. E a igreja, ela foi dispersa pela perseguição. A igreja chegou em vários locais, se espalharam através daquela perseguição. Ela foi usada por Deus para espalhar a palavra. E em Jerusalém ficou quem, pastor? Ficaram as colunas da igreja, os apóstolos de Jesus. E aqui no versículo 1 de Atos 12, olha o que vai dizer. Por aquele tempo, o rei Herodes, que não é o mesmo quando Jesus nasceu, aqui é o filho dele. O primeiro Herodes, lá que está escrito, ele morreu 4 anos depois do nascimento, 2 anos depois do nascimento de Jesus. É tanto que nós estamos em 2025, perdão. Mas na verdade, não é 2025. Não sei se você sabia disso. Houve um erro de um monge católico na contagem dos anos. Nós temos aí um espaço aí de 4 a 6 anos de diferença. Depois eu conto essa história para vocês, ou eu publico lá no grupo de WhatsApp ou no Instagram da igreja essa curiosidade. Ele não fez por mal, não tinha calendário, não funcionava desse jeito. Mas hoje a gente tem certezas sobre as datações do nascimento de Cristo que esse monge católico não tinha naquela época. E esse erro foi recente, tá? Então foi contado. Pastor, ele não me corrigiu por quê? Porque já tinha passado aí uns 300 anos, aí não dava mais para mudar. Mas aí eu vou explicar para vocês numa outra oportunidade. Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. O rei Herodes estava mandando prender o pessoal da igreja para fazer o quê? Para maltratar, causar dano, fazer mal para as pessoas da igreja. No versículo 2 diz algo terrível. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. O terceiro G12 que Jesus chama Pedro e André, mas depois chama Tiago e João. Um dos filhos do trovão, filho de Zebedeu, ele é decapitado por Herodes, ele é assassinado. E vendo que isto agradava aos judeus, que naquele tempo representavam o sistema dominante da época, prosseguiu e ele mandou prender também Pedro. Com qual intenção, pastor? Olha, se ele acaba de decapitar um dos líderes da igreja, o que é que ele queria fazer com o outro? Ele queria também matar. Mas por que ele não matou? É porque ele ficou bonzinho? Não, porque eram dias dos pães sem fermento, é o início da Páscoa. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. Por que tanta segurança para um apóstolo de Cristo? É porque Pedro, ele já tinha sido preso algumas vezes e não tinha dado certo. Porque ele sempre escapava da prisão. Por quê? Eu vou explicar isso hoje. E aqui ele está guardado por 4 guardas, 4 sentinelas. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor de Pedro. Pedro estava preso. Herodes tinha a caneta do sistema.
Pedro estava guardado por sentinelas, havia várias barreiras de segurança. Pedro estava, num cárcere, escoltado por 2 soldados, aqui já perto, dentro da cela. Na primeira porta, mais 4 soldados, na segunda porta, mais 4 soldados. Pedro estava com um grande contingente policial, prendendo ele, para que ele não escapasse. Por quê? Porque depois da Páscoa, Herodes, queria assassinar Pedro também. Herodes pensava que estava no controle. Herodes pensava que estava no comando daquela situação. Herodes pensava que ele podia matar quem ele quisesse, prender quem ele quisesse, que não haveria nenhuma reação, que não haveria nenhuma resistência. Mas naquele dia ele estava mexendo com um homem de Deus. Ele estava mexendo com um dos líderes da igreja. Pastor, era só porque era líder que talvez Herodes não conseguiria? Não. Não era só pelo status de Pedro. O que fez diferença nessa história foi que a igreja não parou de orar por Pedro. O que faz a transformação, o que faz a mudança é o poder da oração. Oração, querido, ela tem poder. E por que nós estamos falando disso hoje? Porque em nossos dias ainda temos muitos Herodes. Ainda existe Herodes hoje. Herodes é um tipo, quando a gente estuda teologia, a gente chama de tipo. Assim como Josué é um tipo de Cristo, que aponta Cristo lá do Velho Testamento. Moisés, o libertador, é um tipo de Cristo. José do Egito era um tipo de Cristo. Herodes é um tipo do diabo, é uma representação, é um símbolo que age conforme a vontade do diabo. Herodes, perseguindo a igreja, ele representava toda a vontade que o diabo tem de perseguir a igreja. E aqui nós vemos que hoje existem muitos Herodes. Sim, o diabo ainda está atuando. Pastor, mas Cristo não derrotou o diabo na cruz? Verdade, a derrota dele já está decretada. Mas muitas pessoas ainda não sabem disso. E ele consegue enganar muitas pessoas na ignorância. Por isso que Oséias vai falar: o meu povo perece por falta de conhecimento. O diabo hoje não usa só o poder que ele tem. O poder dele só tem eficácia na vida daquelas pessoas que não tomam posse da obra de Jesus lá na cruz. Hoje tem muitos Herodes. E por que tem muitos Herodes, pastor? Porque tem muita gente querendo prender pessoas. Tem muita gente querendo maltratar pessoas, matar pessoas. Hoje nós vemos que, existe ainda um sistema diabólico que não tem interesse no seu bem-estar. Não tem interesse na sua felicidade. O mundo hoje é cada vez mais egoísta. E a Bíblia já falava sobre isso. 1 João 5,19 diz que... Coloca para mim. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus. Alguém sabe o que é de Deus aqui? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Existem as pessoas de Deus que servem o reino de Deus, mas o mundo, e quando nós falamos o mundo, não é planeta Terra, o cosmos, a atmosfera, não. Quando nós falamos o mundo, falamos de um sistema averso aos valores de Deus. Quem é que faz parte do mundo? Todos aqueles que são contrários à vontade, aos princípios, aos mandamentos de Deus. Todo mundo que não quer Deus, todo mundo que não quer se submeter a Deus, está automaticamente inserido debaixo de um sistema chamado mundo. E quem governa esse sistema caído? O diabo. O diabo é o príncipe desse mundo caído. Herodes ainda está oprimindo, ainda persegue pessoas. O diabo ainda está prendendo, está enganando. As pessoas ainda estão presas. Presas aonde, pastor? Eu nunca fiquei preso. Tem pessoas hoje que estão presas em prisões morais. Tem gente que está preso em prisões emocionais. Tem pessoas que estão preso e se sente preso. Eu não sei você. Não sei se você já conversou com alguém que tem ansiedade ou que já passou pela ansiedade. Mas a pessoa não tem nada prendendo, mas ela se sente sufocada. É uma vontade de mexer a perna, parece que está sufocando, não respira. Não respira. Não tem nada em cima, mas parece que tem uma tonelada em cima da pessoa. Como pastores, nós ouvimos isso todos os dias. E nós temos que ser sensíveis às dores das pessoas.
Eu não estou inventando nada aqui, queridos. O que nós estamos falando hoje é o que nós temos visto diariamente sendo pastores, atendendo pessoas que relatam esse sufoco, esse desespero, a depressão, pessoas que se entregam ao álcool porque não conseguem sair do buraco da depressão. Pessoas que o diabo causam traumas através de traições. Pessoas que não sabem reagir diante de uma traição amorosa, que não sabem reagir diante de uma crise financeira, pessoas que estão desesperadas sem conseguir pagar suas contas. Então não estou falando somente dos cárceres de ferro, de aço, das cadeias com a PM na porta. Eu estou falando de cárceres que têm sido usados pelo diabo até hoje para prender pessoas. Pessoas aprisionadas, pessoas jogadas nessas prisões. Pessoas que estão em prisões emocionais, em cárceres familiares. Pastor, será que o mundo é tudo isso mesmo de ruim? A Bíblia já sabia que ia ser assim. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Olha o que diz. 2 Timóteo 3, 1. Nos últimos dias, coloca para mim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Travou? Pronto. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Estamos em tempos fáceis ou difíceis? Difíceis, pastor. A Bíblia está certa ou está errada? Está certa. Vai ter dias piores do que aqueles que eles estavam vivendo. Os dias vão se tornando cada vez piores. É por isso que nas rodas de conversas, até quando a gente senta numa porta, quando conversa com as pessoas mais velhas, elas vão falar o quê? O mundo era bom, era na minha infância, na minha adolescência. O mundo está cada vez pior. Eu converso com amigos meus descrentes, que nem da igreja são, e ele fala assim para mim, um amigo meu fala: Raniel, isso aqui é Sodoma e Gomorra. Ele só fala isso. Isso aqui é Sodoma e Gomorra. É, meu amigo, é verdade. A bagaceira aqui do negócio está sério. Basta ligar a televisão, basta abrir um site de notícia, basta você ver relatos. Nós temos um radialista famoso aqui em Corrente, que quando ele abre o programa dele 7 horas, eu já tenho até medo quando começa. Ele diz: gente, pelo amor, hoje não vai ter morte não. É só para anunciar morte. Você sabe o que eu estou falando. Só para anunciar morte. E não é porque ele quer, porque ele é jornalista, tem que dar notícia. E ele falando: olha, graças a Deus, agosto acabou, de tanta morte, era tanto relato de morte, de acidente, de, sabe, doença, aí tanta coisa, numa cidade pequena como a nossa, como é que morre tanta gente? E aqui diz que os últimos dias serão difíceis. Por que serão difíceis? Por nossa causa, o ser humano. Olha como nós seríamos, como a Bíblia fala: pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores. Blasfemadores, falam besteira a respeito de Deus, desobedientes aos pais. Você acha que desobedecer pai é uma coisa banal? É o cumprimento de uma palavra dos últimos dias. Filhos que desobedecem aos pais, ingratos, ímpios, que gostam da maldade, que comemoram o mal, que celebram. Gente, nós ficamos assustados nessa semana. Uma pessoa morre, um pai de família morre, e gente aplaudindo. E não é gente ignorante, médicos aplaudindo, gente, sabe, da alta sociedade, que viaja o mundo inteiro, aplaudindo o assassinato a sangue frio em público de uma pessoa. Pessoa ímpia, olha o que continua, a lista não termina não, é terrível. Sem afeição natural, são implacáveis, caluniadores, não têm domínio próprio, são cruéis, inimigos do bem. Gente, tem um texto mais atual do que esse. Isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás, falando de nós, dos nossos tempos. Mas não terminou não, continuou. Traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Versículo 5. Tendo forma de piedade. Piedade aqui é a mesma palavra amor.
tendo forma de amor, aparência de amor, o discurso de amor, de aceitação, de tolerância, mas enganando o poder dela, da piedade, do amor. É só da boca para fora, mas o que tem dentro do coração é ódio. É ódio. Diz que ama, diz que é pelo bem, mas é mentira, é ódio que tem no coração. A Bíblia nos dá um conselho: fique longe desses. Fique longe, é para ficar longe. Nós precisamos entender que tipo de mundo nós estamos vivendo. Não, isso aí é uma coincidência, pastor, com o mundo atual? Não. Pedro estava preso por causa da sua fé. Mas hoje eu estou falando de amigos que nós amamos aqui em Corrente, que estão presos, vivendo longe de Deus e que estão precisando de um milagre também. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que precisam de milagres. Eu tenho certeza que você tem pelo menos 3 amigos que estão encarcerados, mas eles não reconhecem que estão. Muitos que estão passando por esses problemas nunca vão reconhecer, porque aqui diz que são orgulhosos. Não quer demonstrar fraqueza, que precisa de ajuda. E não vamos ser hipócritas. Talvez nós mesmos que estamos aqui hoje, já passamos, já fomos assim. As pessoas nos convidavam para servir a Deus e a gente dizia: não precisa, eu estou bem. Não, eu já tenho fé. Não, eu já gosto de Deus. Sabe o único tipo de gente que Deus não pode ajudar? Aqueles que dizem que já tem Deus, mas a vida mostra que não tem. Jesus disse que a árvore é conhecida pelo quê? Pelo fruto. Como é que eu vou dizer que eu tenho Deus, se minha vida mostra o contrário? Eu não posso dizer que eu sou crente da Filadélfia, discípulo do pastor Raniel. Eu até peço essa gentileza para você. Se você for ser mal educado lá na panificadora, não vá com a camisa da igreja, não. Não diga assim: eu sou o discípulo do pastor Raniel. Meu Deus do céu, que vergonha. Não. Porque tem crente que tem o nome de crente, o nome de evangélico, e queima a classe. Tem pastores que queimam os outros pastores. Tem pessoas que, tem uma aparência de Deus, mas não tem nada de Deus. Pedro estava preso, mas um milagre aconteceu. Eu quero te chamar a atenção. Sabe como foi que esse milagre aconteceu? Antes de acontecer o milagre, primeiro acontece oração. Conhece alguém que está precisando de milagre? Pois esses milagres só vão acontecer depois que orações forem feitas. Pastor, mas a pessoa que está lá, precisando de milagre, ela mesma está orando? Foi Pedro que estava orando por ele. Aqui está relatando que era ele que estava orando, gente. Quem que estava orando por ele? Quem? A igreja. Alguém aqui é a igreja? Você é a igreja? Nós, igreja, vamos encher os céus de Corrente por 30 dias de oração intercessória e vamos operar milagres pelo poder da oração nessa cidade. Aqui tem 100, 120 pessoas. Se cada um orar por 3 amigos, seremos quase 400 pessoas cobertas de oração nesse mês aqui nessa cidade. 400 pessoas representam uma boa parcela dessa cidade de 26 mil habitantes. É muita gente. 400 pessoas tiradas do cárcere espiritual. Pode mudar essa cidade. Pode mudar essa cidade. Os números vão começar a diminuir. Números de quê, pastor? De violência, de abusos, de tráfico. Tudo isso vai começar a diminuir. Quando a oração aumenta, o poder do diabo diminui na cidade. Quando a igreja ora, o adversário é derrotado. É derrotado. Tem poder nessa oração. Herodes pensava que ele estava no controle. E estava em certo controle. Em uma certa dimensão, Herodes tinha a caneta do sistema. Mas a oração não opera na mesma dimensão de Herodes. A oração não trabalha na mesma dimensão do natural. Não é assim. A oração, ela é algo espiritual.
Pastor, por que nós devemos orar? Porque quando nós oramos, nós acionamos o braço de Deus em nosso favor. Nós movemos a mão de Deus através da oração. Deus deixou a oração para nós, querida, é uma arma poderosa. O que é orar, pastor? Orar é reconhecer que nós dependemos do poder de Deus. Orar é quando nós reconhecemos que Herodes tem mais força do que a gente. Herodes tem mais poder aqui do que a gente. Herodes tem a força do policial, Herodes tem a força da cadeia, mas o Deus que eu estou orando está acima de qualquer Herodes. O poder da oração vem acima de qualquer caneta, de qualquer juiz, de qualquer prefeito, de qualquer desembargador. Não importa o cárcere que exista, a oração pode muito nos seus efeitos. Orar é um relacionamento com Deus. Você sabia que orar tem efeitos, inclusive, biológicos no seu corpo? Sabia disso? Já existem várias pesquisas sobre o efeito da oração no corpo humano. E uma das neurocientistas é brasileira, ela se chama Rosana Alves. E ela comentou sobre a oração, que quando nós oramos, a oração ativa o lobo frontal do cérebro. E eu falei, não sei para que serve isso. Eu sou ignorante nessa área, não sei se é para comer, se é para passar no cabelo, não sei para que serve. Mas aí ela foi explicar. Quando você ora, você ativa o senso de pertencimento. É uma arma poderosa da psicologia. Quando você ora, você passa a ter certeza que alguém está te ouvindo. Alguém está te ouvindo. Porque quando você é social, está num grupo, a pior coisa do mundo é ser rejeitado. E como é a rejeição, pastor? É quando você está numa sala de aula e você se sente o excluído. Isso causa um trauma tão grande numa pessoa. Quando você está numa empresa e você percebe que as pessoas te veem de forma esquisita, não te respeitam, não tem, uma boa imagem de você. E é um horror chegar todo dia nesse trabalho, porque você sabe que as pessoas estão pensando mal de você. Você não se sente pertencente. É horrível quando o marido quer conversar com a esposa e ela não escuta, quando a esposa quer conversar e não escuta, quando um filho quer conversar e os pais também não escutam. A gente vai perdendo essa sensação de pertencimento. Por que um grupo forte de uma empresa prospera? Porque gera liga, gera uma sensação de time. E esse time tem força. O ser humano foi feito para trabalhar em conjunto. Mas quando nós não somos ouvidos pelo esposo, pela esposa, pela empresa, pela escola, nós, através da oração, temos certeza que somos ouvidos por Deus. E isso gera um efeito no nosso cérebro. Você conversa e você recebe a direção certa. Sabe, querido, a oração ela é poderosa. Quando nós oramos, o nosso coração volta a encher de esperança. Quem não ora, fica desesperado. Quem não ora, vive com medo. Quem não ora, vive ansioso, sem saber o que será do amanhã. Mas quando a pessoa ora e conversa com Deus, olha, quando você ora pelos outros, o primeiro milagre já está acontecendo na sua vida. Sabia disso? Quando você ora por outras pessoas, não é somente as pessoas que serão abençoadas. Quando a gente olha a vida de Jó, quem já ouviu falar de Jó? Jó, na Bíblia. Jó é um homem de Deus. E o livro de Jó é o primeiro livro escrito da Bíblia. Não, pastor, o primeiro é Gênesis. Não. Gênesis está colocado em primeiro. Mas a Bíblia não está organizada em ordem cronológica, ou seja, na medida que foi sendo escrito. Gênesis foi escrita por Moisés, centenas de anos depois que Jó, o livro de Jó, já existia. E Jó relata a experiência de um homem que tinha tudo: riqueza, família grande, bonita, prosperidade, uma vida com Deus. Mas de repente a vida de Jó vira. O mundo dá uma volta gigantesca e Jó perde tudo, perde tudo. Ele só não perdeu a esposa. Por quê, pastor? Porque a esposa não é uma parte,
Esposa é a si mesmo, é você mesmo. Entende? Jó perdeu 7 filhos. Jó perdeu camelos, jumentos, bois, casas, saúde. Mas por que ele não perde a esposa? Porque ele era uma só carne, era ele mesmo. Ele não podia perder a própria carne. Casamento é algo muito sério para Deus. As pessoas hoje não levam a sério, só se juntam com as outras. Não entendem o que é isso. Passam longe de entender a seriedade. Mas para Deus ele leva muito a sério. E Jó não perde a esposa. E o que acontece na vida de Jó é que ele tem 3 amigos inteligentes. E um quarto e um quinto se aproxima também para discutir. E eles falaram: olha, se está acontecendo isso contigo é porque você pecou, você não vale nada, você parece que é crente, mas não é de verdade. E Jó procurando, sabe, o pecado, meu Deus, eu não estou lembrando, eu não sei o que aconteceu. E realmente não era culpa de Jó acontecer tudo aquilo, mas era um pretexto de Deus para usar a fidelidade de Jó, para dobrar tudo que Jó tinha. E a Bíblia diz que Jó sofreu, precisando de oração, precisando de intercessão. Ele queria que aqueles 3 amigos que tinha chegado até ele, orasse por ele. Quem é que estava precisando de oração? Os 3 amigos ou Jó? Jó estava precisando de oração. Só que enquanto Jó discutia e cobrava, ora por mim, não, me ajuda a entender, nada tinha mudado. Ele ficou tão doente que as feridas coçavam, que ele pegava caco de telha para coçar na carne viva. Perdeu tudo. Só que algo sobrenatural acontece. Deus fala com Jó. E o que Deus fala com Jó? Deus diz assim, ó: esses seus amigos, eles estão enchendo já a paciência. E eu acho que eu vou aplicar um castigo neles também. Mas você pode orar por eles. Jó naquela situação, doente, quebrado financeiramente, e Deus diz: mas ainda tem poder em você, Jó. Não importa o nível da sua crise, você tem um relacionamento comigo, e se você orar, eu vou ouvir. Pastor, mas eu é que estou precisando de oração. Pois é, mas aí entra o segredo da palavra. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus 3 amigos, a sua sorte foi mudada. Olha, quem precisava do milagre era Jó, mas aí ele estava agora orando pelos amigos. E enquanto ele orava, tinha um milagre acontecendo também na vida dele. E a Bíblia diz que Deus o restituiu em dobro. Ele tinha 7.000 camelos, recebeu 14. 7.000 jumentos, recebeu 14. Era uma casa, agora recebeu 2. E a esposa? Não, a esposa ficou. É 2, pastor? Não, não é 2 não, é 1. E os filhos, pastor? A Bíblia só relata que nasceram-lhe mais 7 filhos. Não é o dobro? Deus vai mentir? A Bíblia vai se contradizer? Não. Jó continua tendo agora 14 filhos. 7 estavam no céu e 7 estavam agora na terra. Porque quando você, o pai e mãe, perde um filho e vai para o céu, como nós perdemos um, nós não deixamos de ser pai. Ele continua existindo. E nós continuamos sendo pais. Por isso que Deus não deu 14 filhos para Jó. Entende isso? Olha que coisa linda. Deus mudou a sorte enquanto Jó orava. Sabe o que aconteceu aqui? A igreja orou por Pedro. A igreja orou por Pedro. E eu quero dizer algo para você. Nesses 30 dias, nós oraremos por 3 pessoas. E eu queria te desafiar a ser um desses agentes de milagres nesse mês. Mas para isso, você vai ter que abrir mão do egoísmo. Vai ter que parar de pensar só em você. Você consegue? Parar de pensar só no seu dinheiro, só nos seus problemas, só nas suas contas. Você consegue abrir os olhos para ver o que Deus fez na vida de Jó e dizer: pastor, eu é que estou precisando. Eu é que preciso de oração, pastor. Como é que eu vou orar por outras pessoas? Você está aprendendo hoje como funciona. O milagre, antes de acontecer na vida do outro, já está acontecendo na vida de quem ora.
A Bíblia relata que a sorte de Jó foi mudada. A vida de muita gente aqui vai ser mudada nesse mês, enquanto estiver orando por outras pessoas. Veja como Deus trabalha. Não é do jeito que você acha, é o que a palavra está dizendo. E já imaginou você orar por 3 amigos? Você já fez isso alguma vez na sua vida? Orar por 3 pessoas. Pastor, nem sei quem é. Você vai orar, você vai pedir o Espírito Santo. Espírito Santo, me revela o nome desses 3 amigos. Pastor, não tenho muito amigo. Ah, mas com certeza, amanhã mesmo Deus já vai começar a revelar pessoas que estão passando por problemas. Um dos meus 3, eu nem conheço direito. Não conheço direito. Mas eu conversei com uma pessoa essa semana. E a pessoa disse: pastor, o meu esposo gosta muito do senhor. Eu vi, coisa rara. Gosta muito do senhor, pastor, mas ele não é aqui da igreja não. Ele está passando por isso, por isso, por isso. E eu aqui aconselhando e ouvindo a pessoa. Aconselhando e ouvindo. O Espírito Santo dizendo: coloca ele na sua lista dos 3 nomes. Você não conhece, mas vai ser uma boa oportunidade para conhecer a partir de hoje. Aí eu pedi o contato dele para aquela esposa. Pedi o contato, agora eu vou conversar. Agora, mulher, você vai ser minha cúmplice. Nós vamos marcar agora uma coisa, e você que vai pagar. Um almoço, fazer alguma coisa para estreitar a amizade. Sabe por quê? Porque tem gente que só se interessa de trazer as pessoas para dentro da sua igreja, mas não entende que tem que ter uma amizade genuína. Tem que ter um relacionamento. O jeito nosso de evangelizar é através da amizade. Amizade. Antes de chamar alguém para vir para a igreja, eu passo bom tempo sendo amigo dessa pessoa. E mesmo que ela não venha para a igreja, eu continuo sendo amigo dessa pessoa. Os amigos da bola, tem uns aqui que eu estou vendo. Os amigos das pescas. Tudo isso aí, a gente vai se socializando e conhecendo gente. E nunca fiquei pressionando amigo meu: vem ser crente, vem. Não. Eu quero viver de uma forma com eles e amá-los e ter uma amizade ao ponto que eles vejam Cristo na minha vida. E eles virão para a igreja, porque eu estou orando. Mesmo sem eles sabendo, eu já estou orando. Então você vai receber esses 3 nomes de Deus nessa semana. Ele vai revelar para você o nome dessas 3 pessoas. Quando nós oramos, o nosso coração começa a se fortalecer de novo. Quando você ora, as suas fragilidades você vai entregar nas mãos de Deus. Isso vai ser tão bom para você mesmo. O Senhor sabia que a gente precisava de oração. Olha o que diz Isaías 65, versículo 24. Isaías 65, 24. Olha o que Deus está dizendo para Filadélfia nessa noite. Antes mesmo que vocês clamem, que vocês orem, eu responderei. Ouça isso aqui, igreja. Antes de nós começarmos a orar, Deus já está disposto a responder a nossa oração e o nosso clamor. Isso é uma promessa para você. Aqui diz: estando eles ainda falando, eu já vou estar escutando. Quando você estiver orando por essas pessoas, orando por você, pela sua família, antes de você falar, Deus já vai estar te escutando, querida. Isso é promessa de Deus para nós. Mateus 7, versículo 7, Jesus nos ensina: pedi e dar-se-vos-á, buscai e vocês encontrarão, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra. E nós bateremos muito as portas do céu nesse mês. Nós bateremos muito na porta de Deus nesse mês, em favor de 3 amigos que nós amamos. Isso é ser igreja. Pedro estava preso, mas a igreja orava. E o que aconteceu? Para a gente encerrar. Olha o que aconteceu no versículo 6. Na noite anterior, Atos 12, 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados. Quando amanhecesse o dia, acabou para Pedro. Parece que não tem mais jeito, né? Tem gente que está numa situação que... pastor, é a última noite, é o último momento, na hora que só falta acordar e acaba. Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Será que esse povo tinha medo dele escapar? Um soldado cochilando aqui, outro cochilando aqui, com Pedro acorrentado, outros na porta,
para garantir que esse homem dessa vez não escapasse. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Versículo 7. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e o anjo tocou do lado de Pedro e despertou ele, dizendo: ei, levante-se, depressa, acorda, Pedro. Sabe quem mandou aquele anjo para aquela cadeia, para aquela prisão? A oração da igreja enviou aquele anjo. Deus enviou aquele anjo ouvindo o clamor da igreja. A igreja orava. Pastor, a igreja não estava presa. Cada um podia estar vivendo sua vida. Cada um podia estar cuidando das suas coisas. Pois é, mas aqueles que estavam fora do cárcere se importaram com aquele que estava preso. E entendeu que se não for a oração, não tem esperança. Se não for Deus, não tem mais jeito. Você conhece gente assim? Se Deus não agir, acabou. Se Deus não fizer agora, pastor, não tem mais jeito. Mas a igreja precisa ser formada de pessoas que se importam com quem está na cadeia. A igreja tem que ser formada com pessoas que não se importam só de ouvir falar: eu amo, eu sou de Deus. Não, cadê você na oração? Cadê você na intercessão? Cadê você nas reuniões de oração? Falar que tem Deus é fácil. Isso não faz nada, isso não move céu, isso não move terra, isso não manda anjo. Deus não ouve esse tipo de oração, não move nada. Mas existe um povo que se importa, que ama, e quando esse povo se junta, e Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar aí no meio de vocês. E esse povo vai estar reunido para fazer o quê? Para orar. Quando a igreja se reúne para orar, Jesus escuta. Sabe por que você está aqui hoje, querido? Por que você está aqui? Porque alguém orou por você. Ou você acha que você está aqui porque você é bom? Porque dessa vez você aceitou o convite? Não. Você está aqui porque Deus levantou uma igreja para orar por você. Você só está nesse lugar hoje porque foi o Espírito Santo que te trouxe nessa noite. E Ele te trouxe ouvindo o clamor de pessoas que te amam, que se importam com você. É por isso que você chegou nesse lugar. Por causa do poder da oração. Sabe, existe uma necessidade de oração, isso não é brincadeira. Nós temos uma promessa, querido. Isaías 54, versículo 17. Eu encerro com esse texto. Isaías 54, versículo 17. Olha o que diz aqui: nenhuma arma forjada contra você prosperará. O que é arma forjada, pastor? Uma arma preparada, desenhada. Um projetista cria arma, calcula distâncias, projeta uma potência. Isso é uma arma forjada com o objetivo de te atingir, de te atacar. O diabo, não brinque, ele não está te atacando de qualquer jeito, de forma desorganizada, na sorte, no bambo. Não, não é isso não. Quando você nasceu, entenda, o inferno inteiro trama contra você. E não é de qualquer jeito, eles são especialistas, profissionais. Eles sabem aquilo que te tenta. O diabo sabe exatamente onde te tentar, o que colocar na sua frente, o que colocar na tela do seu celular. Ele sabe como alguém pode ser usado para te desestabilizar emocionalmente. Existem armas forjadas pelo inferno para te atingir, para te derrubar. Mas existe também uma promessa de Deus, que nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Não vai prosperar, não vai dar certo. Por quê? Porque a igreja não vai parar de orar. O diabo, Herodes, pensa que tem poder. Não, quem tem poder é aquele que responde às nossas orações. Nós não temos força. Nós, seres humanos, mesmo os crentes, nós não temos poder nenhum. Não é o pastor Raniel, não é a pastora Vanessa. Não, não é o nome da Filadélfia. Não, é o nome de Jesus. Entende? A igreja que é poderosa é a igreja que ora. O homem, a mulher forte é aquele que ora. E aqui diz: você a condenará toda língua que quiser acusá-la em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor.
Em vez de você amaldiçoar pessoas, você vai decretar falência contra as palavras de maldição. Você não vai atacar pessoas. Pastor, mas é porque estão falando mal de mim. Cancela o que a pessoa falou. Não é para matar uma pessoa, como estão fazendo por aí. Sabe, querido, Pedro se levantou, as correntes caíram, versículo 7, e o anjo continuou dizendo: coloque o cinto, calce as sandálias, e ele assim o fez. E o anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Se apronta aí, Pedro. Levanta, coloca o cinto, coloca a roupa, coloca a sandália, prepara. Então, saindo Pedro, versículo 9, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Olha, um anjo está aparecendo na cadeia. Tem um monte de soldado. A corrente, caiu. Ele disse para eu levantar, levantei. Ele disse para eu pegar a capa, peguei. A sandália, peguei. Cadê a corrente? Está ali, caiu. Os dois aqui continuam dormindo. A porta de repente se abriu, sem ninguém tocar. 4 soldados de um lado e do outro. A segunda porta aberta também. E de repente eu já estou aonde? No meio da rua. E Pedro pensava que era uma visão. Mas no versículo 10 diz: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. Para trancar precisou de chave de soldado. Para abrir precisa de oração. O diabo colocou muita gente na cadeia, nas prisões. Mas a oração da igreja vai libertar muitas pessoas. As pessoas vão pensar, elas nem vão acreditar o que está acontecendo. Elas não vão entender no começo. Elas vão pensar que é uma visão. Elas vão pensar que está acontecendo algo estranho na minha vida. É algo estranho não, é Deus agindo na vida dessas pessoas. O portão abriu-se automaticamente. E saindo enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo do Senhor se afastou dele. Se eu fosse Pedro naquela hora, eu falei: não, moço, venha comigo aqui, continua comigo, pelo menos para garantir até amanhã. Vai que o Herodes volta, o soldado volta. Mas o anjo largou Pedro. Tem coisa que Deus faz por nós só no início da caminhada. Depois nós temos que caminhar com as próprias pernas, ir para os lugares corretos. O problema é que tem gente que depois que o anjo do Senhor sai, que aquele crente que está ajudando, acompanhando, sai um pouco mais de perto, deixa você tomar as decisões, a pessoa volta para onde? Para o lugar que prendeu. Volta para as mesmas cadeias, para as mesmas prisões. E para onde é que eu vou, pastor? Se Deus está mudando minha vida, se Deus operou um milagre na minha vida, eu vou para onde então? Olha o que Pedro fez. Versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir aonde? A casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Por quê, pastor? Porque ali estavam muitas pessoas reunidas, orando. A pessoa é liberta com oração. E depois que ela é liberta, pastor, ela vai para o lugar que a oração começou. Ela continua orando, ela entra numa vida de oração. Ela fica amiga agora de quem? De quem ora. E agora não é mais ela na prisão, mas ela vai fazer o quê? Ela vai se importar com outros. Quem é o próximo da fila que essa igreja vai orar para ser liberto? Pedro chegou na reunião de oração. Tem gente que quando Deus dá um alívio, faz um livramento, um milagre, a pessoa quer voltar para a cachaça, quer voltar para a gandaia do mundo. Eu lembro de um encontro nosso em Teresina, que um irmão simples, era no tempo antigo que qualquer pessoa podia fazer o encontro. Uma experiência sobrenatural que vai acontecer aqui em Corrente em dezembro, no comecinho de dezembro. E esse irmão feliz, e ele, sabe, muito feliz pelo que Deus tinha feito na vida dele. E na nossa igreja em Teresina, quando você sai da igreja do lado esquerdo, tem um barzinho na esquina, um barzinho antigo, que tem bingo,
idosos, sabe, eles brincam lá toda sexta-feira, tem um bingo e tudo. E esse irmãozinho saiu do culto, depois do encontro, feliz da vida, amigo de todo mundo daquele bar. E ele chegou e saiu da igreja e foi para onde? Para o bar. E disse: desce todas aqui que hoje é por minha conta, que eu sou livre. Eu sou livre. E falou um palavrão. Inocente, tranquilo. E eu fico imaginando a inocência daquele homem. Ele saiu pagando cerveja para todo mundo, comemorando que Jesus tinha libertado ele da cachaça. Mas tem gente que volta para o mundo não é com essa inocência não. É porque tem saudade do Egito. Tem saudade das cebolas, do alho do Egito. Mas quando nós somos libertos, como Pedro foi, qual o primeiro lugar que você vai quando Deus toca na sua vida? Qual a primeira rua que você vai entrar? Porque quando eu fiz o meu encontro e Deus tocou no meu coração para eu perdoar o meu pai, a primeira coisa que eu fiz quando saí do encontro foi vir aqui em Corrente e ter uma conversa com ele e liberar o perdão na vida dele. Foi a primeira porta que eu bati. Foi a primeira pessoa que eu busquei conversar. Eu não sei onde você vai buscar, não sei onde você vai bater, mas eu vou te dizer algo. Tem uma avenida aqui em Corrente que você pode entrar nela todos os dias, e uma porta que você pode entrar quando Deus fizer um milagre. E aqui sempre vai ter gente orando e continuando orando por cadeias sendo abertas aqui nessa cidade. E nós queremos te convidar a fazer parte dessa igreja que não vai parar de orar. Eu não sei o cárcere que você vai sair nessa noite, mas eu já sei para onde você deve vir quando você for liberto. Você tem que vir para os irmãos que oraram por você e fazer parte do exército de Deus aqui nessa cidade. Orar. Queria que você ficasse de pé, vamos orar. Oração tem poder, amém? Oração tem poder. A oração da igreja abriu as prisões que Pedro estava. Pedro sai e procura a igreja e continua orando com a igreja. Ainda existem Herodes, ainda existem Pedros, mas ainda existe uma igreja que ora nesse mundo, querido. Herodes até existe, pessoas precisando também, mas a igreja está de pé. A igreja está de pé, orando, intercedendo, sabe? Pessoas que se importam, pessoas que vêm para cá não orar por si mesmo, orar por pessoas que nem aqui estão. Olha como é a igreja. Olha como é uma igreja. E eu queria que nós orássemos nessa noite. Você que precisa de oração, pastor, eu preciso de um milagre. Nós vamos orar primeiro por você, mas depois eu tenho uma convocação para fazer para você. Eu quero que você venha, no jeito que você tiver, aceitar o desafio de se juntar conosco nesses próximos 30 dias. Pastor, eu não sei orar, nós vamos ensinar. Pastor, eu não tenho ninguém para me acompanhar, nós vamos escolher alguém para estar do seu lado, para te ajudar. Se você quer ser usado por Deus e você entende que por mais que sua situação esteja difícil, você já pode orar por outras pessoas, e você crê que enquanto você estiver orando, a sua sorte será mudada, nós como igreja vamos te ajudar.